Boa tarde. Boa tarde. É com imensa alegria que a gente hoje dá o pontapé inicial para o nosso município de Nova Petrópolis também, para o bicentenário da imigração alemã aqui no estado do Rio Grande do Sul. Junto com o grupo Genealogia RS, estamos dando aquele primeiro passo para conhecer um pouco melhor a nossa identidade, quem nós somos dentro desses 200 anos que nós habitamos parte dessa história. Mas somos resultado da história vivida tanto na Heimat, Alemanha ou Polônia, como também em outros recantos que os imigrantes vieram, e nós aqui, como seus descendentes seguimos. Eu sempre disse que conhecer a identidade é saber a nossa história, e todos nós temos como fazer história. Não é porque a minha história não está no livro, porque eu não tenho ela. Ela faz parte da minha família, da minha comunidade, do meu eu. E nós aqui em São José do Caí temos também uma história que está sendo resgatada através do Memorial Caminho Pomerano, que está do outro lado da rua em obras. E também tem já há 100 anos o coral e 28 anos o grupo de danças Berta. E penso que por esse grupo de danças e os moradores que aqui já nos antecederam, que hoje a gente pôde nos encontrarmos aqui e falar um pouco mais sobre os pomeranos. Porque ao longo desses 29 anos que eu convivo com vocês aqui, a gente buscou quem é São José do Caí, quem é o Vale do Caí dentro de Nova Petrópolis. E sim, somos de descendência pomerana e com uma mistura enorme hoje em dia já. Né? A língua aqui já se perdeu, mas isso também não quer dizer que a gente não precise conhecer mais sobre quem somos. E para isso nós temos pessoas especializadas, né? Que veio o nosso palestrante, o Nélio daqui a pouco também vai falar pelo grupo Genealogia RS. E temos também o traje pomerano, então, para quem está a primeira vez na nossa casa ou em São José do Caí, né? O traje pomerano, o grupo de danças, ao longo desses seus 28 anos, foi resgatando primeiro um traje simples e depois traje pomerano para resgatar e dizer sim, Nova Petrópolis tem descendência pomerana. Porque é enfatizado tanto o Hunsrück e o Boêmio, mas a gente parece que esqueceu um pouquinho que o pomerano também faz parte. E nada melhor do que esse ano dos 200 anos e trazer à tona todas essas pessoas que deixaram uma situação, vieram para o Brasil há 200 anos atrás e colonizaram toda essa região da Serra, né, entre Porto Alegre e os campos de cima da Serra. Então, Nélio, não sei se você quer fazer essa parte agora. O Nélio, então, representa a Genealogia RS. É o comandante, o chefe da nave. Boa tarde. Boa tarde. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e ver a igreja cheia. E nem é culto, né? Mas se tiver que fazer um culto, a gente faz, né? Tem vários, vários pastores. Eu sou Daniel, e também me formei no seminário em Porto Alegre, mas não cheguei a assumir como pastor. Acho que eu estudei muito pouco. Para nós, no Genealogia, é uma alegria muito grande. Diversas vezes eu passei na frente, passamos, atrás de cemitérios e levantamentos. Foi com o nosso primo, Paulo, que veio de Florianópolis para cá e encontrando os antepassados, veio aqui no cemitério ali em cima. Daniel estava junto, o Ricardo também estava junto, o Ricardo sempre fazendo as filmagens, né? A gente também já digitalizou muitos livros de comunidades evangélicas que nos deram acesso. E esse ano nós estamos fazendo 13 anos, em maio, e eu já pesquiso há mais de 40 anos. E para nós é sempre uma alegria muito grande quando a gente pode divulgar aquilo que a gente faz, né? Incentivar as famílias a fazerem suas festas de família, nem que tenha briga dentro da família, porque não existe família que não tenha um ranço, né? Então, mas tem que ser superado isso, né? Para isso Deus nos deu a inteligência e o amor
que a gente carrega no coração, para a gente se reunir e fazer essas festas comigo. Nós tivemos um companheiro, o motorista, o professor José, Dona Ortiga. Isso é lá na fronteira do Rio Uruguai. Foi em janeiro, início de janeiro, tivemos lá um final de semana mais quente do que esse, né? E onde é que tinha a festa dos Buffaloes. E foi a primeira festa deles. Aí o organizador, gente, eu levei um tufo de minha primeira festa, né? Sempre tem que ter cuidado quando faz festa. Tem que cobrar antes. Então a gente sempre está por aí recomendando, dando dicas, dando orientação. Quem quer fazer, eu trouxe alguns livros, depois se quiser dar uma olhada. Recentemente nós fizemos o livro da comunidade Feliz, eu me vi muito bonito, junto com o presidente da comunidade, Igor, né? E esse ano estamos fazendo nosso 15º livro. Tem livros de família, que são várias famílias que entram junto, então isso sai bem mais barato. Colocar a sua família num livro, divulgar. A gente insiste um pouco com essa questão do livro, porque isso faz as pessoas revirar suas caixas de sapato antigas em casa dentro do armário e vão atrás de fotografias e tal. Normalmente isso aí fica jogado num canto e aí de repente aparece alguém assim, com um espírito novo, jovial, mas o que está fazendo essas porcarias tudo velho? Vamos queimar isso aí, né? Vamos montar na churrasqueira e vamos queimar o vinho no churrasco. Então, a gente incentiva que não coloquem nada fora, né? Não guarde. Se não quer, então passa para alguém que quer, né? Que a gente digitaliza isso. E isso vai servir para um monte de gente, né? Um monte de pessoas. E não deixe de pegar um papel, um caderno, uma caneta, sentar perto da vovó, do vovô, que já estão lá no finalzinho, e daí, o que a senhora gostava de fazer na sua infância? O que a senhora fazia, além de no culto, né? Eles eram mais religiosos do que nós, com certeza. Né? E o vô? Vocês começaram a namorar quando? Né? Casamento de vocês, como é que foi? Nós não sabemos, nós estamos vivendo 100 anos depois, ou 80 anos depois. Né? Então, isso é muito bom, porque isso tem uma coisa muito interessante. Isso resgata a família. E hoje, o maior bem que a humanidade tem não é a plantação do sol, não é o espelho, não é o time de futebol, entende? Não é a inteligência artificial, não é o carro elétrico, mas é a família da gente. A família da gente. Mesmo quando a gente briga, né? Não nos carros parados, mas quando a gente fica um pouquinho assim, pensando bem na frente, para você, amanhã eu vou de estudo com o meu irmão e nós vamos fazer as pazes e nós vamos fazer uma festa junto ano que vem, ou qualquer coisa. Então, esse é um dos nossos objetivos. Então, o Genealogia ABS é uma empresa, mas ela não funciona como empresa. Também não é uma associação, mas funciona como se fosse uma associação. Nós temos várias pessoas que participam. No Facebook nós temos cerca de 10 mil pessoas. Nas nossas reuniões que nós fizemos, é muita reunião em linha nova. E temos grupo de WhatsApp, tá? E esse ano,
como é os 200 anos da nossa imigração, a gente resolveu de passar um livro onde todo mundo vai escrever o nome, não assinar, vai escrever o nome, botar o local onde mora e o celular. Aí no final do ano, nós vamos ter a nossa última reunião. Temos um site, genealogiares.com, entra lá no início, tem toda a programação de palestras para esse ano. Nós vamos ter palestra, inclusive aqui em Nova Petrópolis, no parque, e várias outras localidades. E se vocês quiserem mais uma palestra, amanhã depois, a gente está à disposição. É só chamar como foi chamado a última vez. Tá? E, então, só entrar, tem lá toda a nossa programação. O professor José, não é porque ele é um grande amigo meu, mas ele é um cara que sabe sobre os Pomerânia. Já teve na atual colônia antiga Pomerânia, e eu não entendo muito da minha sogra Pomerânia. Isso já me chega. Compensação, meu sogro é boêmio, era boêmio, né? Então, saiu, a minha esposa é uma mistura assim, bem ruiva, assim, bem interessante. Né? Mas a gente está inteira à disposição. O professor vai dirigir uma palestra, mais ou menos umas 3 horas. Não, 42 minutos. Aí eu vou levantar o painel. Que chega. Tá? E aí as perguntas, a gente sempre deixa para o final, porque aí não atrapalha. Tá? As perguntas de vocês, é interessante que vocês façam perguntas. Aí depois o professor fica mais perto para responder para as pessoas. Então, o que é que ele fica aqui? Ele grava tudo. Vai ser feito um vídeo disso aí, tá? Todos estão sendo filmados e daqui uns dias mais vai estar no nosso canal no YouTube. Tá? Se alguém não quiser aparecer no filme, sou obrigado a perguntar isso por causa da nova lei. Eu sinto muito, vai ter que ser retirado. Mas eu acho que ninguém vai ter esse problema. Né? Tem gente que não gosta de aparecer. Tá, pessoal? E a gente está inteira à disposição. Eu falei com a dona Silvia, e um dia que vocês quiserem saber mais técnicas, como pesquisar, coisas assim, a gente vem um dia, a gente sabe, e vamos fazer uma aulinha. Tá bom? Muito obrigado pelo plano. Quer comandar isso aqui? Vai ter isso também. Tá? Obrigada. Muito obrigado. Nós agradecemos, né, como comunidade evangélica também recebendo, né? Então, assim, nosso muito obrigado já agora de antemão a todos que se envolveram para o dia de hoje estar acontecendo, quem veio participar, e ao pastor José Carlos, todo o palco para ti, certo? Tenha uma boa palestra. Boa tarde a todos. Quem convidando, moin. Guten Abend. Meine Herren, geboren in Norddeutschland, habe ich geboren in Brasilien. Ich bin Heimann. Eu fui pastor na SLB, fui diácono, fui historiador no Unicinos e atendi toda a minha vida em 3 comunidades: Santa Maria de Itibá, o núcleo dos Pomerânios do Espírito Santo, Lagoa, também do Espírito Santo, Terra Quente, lá para Salvador. Santa Maria de Itibá, 780 metros a 1.009 metros de altura. E depois eu vim para Ibirubá, aqui também fiz um filme na Casa de um Pomerânia. Me dediquei então, depois de aposentado, à história dos Pomerânios. Já fui 3 vezes para as terras dos Pomerânios. Conheço todos os lugares da Pomerânia.
Então eu vou apresentar para vocês primeiro um mapa da Pomerânia, para vocês entenderem de onde saíram os seus antepassados. É importante conhecer a família, saber as doenças. Hoje os médicos estão pedindo, quando você chega no consultório médico com dores e não descobrem, rapidamente eles sempre perguntam, todos os médicos perguntam, pode ter constatação isso vocês, que doença tem na sua família? E aí vocês dizem, nós não sabemos. E aí o médico manda exames para vocês fazerem, porque ele tem que saber alguma doença, né? Os Littke têm dor, tem doença aqui nessa parte, sabiam disso? Todos os Littke, todo mundo. Dos Estados Unidos, onde eles foram, para Minnesota, Brasil e Santa Catarina. Todos os problemas dos Littke são nessa região, sabiam disso? Tanto homens como mulheres. Vocês não têm aqui racho, né? Racho não pode beber, não. Ataca o rim. Então, se vocês sabem algumas coisas de vossa família que são importantes para salvar vidas, eu acho que tem que conhecer. Quanto mais vocês conhecerem nas escolas, fazerem depoimento com as crianças, para eles entrevistarem os avós, é muito importante. Porque deixam histórias, legados. Eles vão embora, mas deixam grandes lições que a gente pode usar na nossa vida. Vamos ao mapa então da Pomerânia. Este é a costa do Mar Báltico. Tem pouca salinidade, então o mar no inverno perto da praia congela, então impede os pescadores saírem para alto mar. É o único mar na Europa que tem salinidade, tem pouco sal, então a água congela com mais facilidade. Essa parte tem a costa de Santa Catarina, 500 quilômetros. Daqui, de Trento até Pires, são 160 quilômetros. Todos os pomeranos que vieram para o Brasil a partir de, oficialmente, 1º de novembro de 1857, para a colônia Santo Ângelo, onde é Agudo, vieram dessa região. Regenwald-Naudar e Neustädtin. 18 de janeiro de 1858, de toda a região daqui, Neustädtin, vieram para São Lourenço do Sul. Os pioneiros estão enterrados, as famílias pioneiras, Wagner, Bus, Leitz, que estão enterrados no cemitério antigo de Pelotas. Toda essa região era um pântano, eram florestas, não tinha estrada, era a região mais pobre. Então daqui vieram do leste europeu, chamado leste europeu, dessa região aqui, para todos os lugares do Brasil. Essa parte é lindíssima. É hoje que chama-se o novo Estado alemão, a antiga Alemanha Oriental, que na Segunda Guerra Mundial os alemães perderam, a Rússia tomou como administradora e ocupou esse território até 1º de novembro de 1989. Entregou de graça para a Alemanha, porque não tinha mais como sustentar. A Alemanha então virou-se para os alemães e disse: olha, vocês têm que ajudar agora, nós ganhamos uma terra nova, uma terra que era nossa, mas nós temos que reformular, construir estradas, os canos eram de ferro, de água, nós temos que fazer tudo novo. Vocês vão pagar imposto. Os alemães toparam, só por 10 anos, 12% a mais de imposto. Até hoje estão pagando, tá? Porque não está construída, é um canteiro de obras ainda. Mas é a região mais linda. Mas todos nossos antepassados, que também vieram em 1859 dessa região,
Caminho, Naugar, Regenvar, Golbert, Trempo, alguns. Toda essa região veio para cá. E também veio no mesmo ano para a linha Santa Cruz do Sul, 4 quilômetros antes de Santa Cruz, onde tem aqueles bonecos, o Fritz e a Frida, aí entra lá. É a terra da Ana Hickman. A tataravó de Ana Hickman era uma Greenwald que casou com Asman, lá em linha Santa Cruz. A terra dela, da vovó Greenwald, é a terceira terra do Rio Grande do Sul, intacta ainda desde quando houve imigração no Brasil europeia, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, a vovó, a tataravó de Ana Hickman era Greenwald. Então, veio para essa região em 1859, como vocês estiveram aqui. Então, daqui vieram os pomeranos. Hoje em dia eu vejo uma discussão muito séria, muito grande entre os pesquisadores, linguistas de todo o Brasil sobre pomeranos, com o Espírito Santo com os do Rio Grande do Sul. Você não pode estudar a língua pomerana separada da história. Você comete erros capitais. Estão brigando por aqui fala moi e lá fala good morning, né? No Espírito Santo. Cada região daqui vieram os pomeranos de regiões diferentes, tem um sotaque, tem 14 variantes. A língua pomerana começou com a Liga Hanseática, 1250 na Pomerânia, e se tornou uma língua comercial. Então nós vamos ver agora alguns slides, algumas fotos que contam a história para vocês entenderem. Quando na Pomerânia a gente vê agora esse período, essa flor nascer na neve, significa o quê? Que vem a primavera. A neve vai terminar, graças a Deus. Vão começar a colocar as sementes na terra para elas vingarem e olhar para o céu para ver os mais velhos sabem se vai ter tempo bom. E rezar para que não haja nenhum exército passeando por nossas terras e nem que haja guerra. A Pomerânia é uma terra plana. A região que tinha o primeiro e o maior morro era Puton, perto de Neustedt, da onde vieram os antepassados para São Lourenço do Sul. O resto é tudo plano. Quem vive numa região, todo o povo que vive numa região onde a linha do céu cruza com a linha do mar da terra é melancólico, triste. Você tira uma foto desse lado, desse lado, desse lado, é tudo a mesma coisa. Se você não souber onde estava na posição que você tirou a foto, você não sabe mais. Racha é triste, Délio é triste, Lítica é triste. São sisudos no trabalho da terra, são até enérgicos. À noite, quando toca a concertina, às vezes caem lágrimas nos olhos. Como nós fizemos isso na Rede Globo com Carlos Amigo Schroeder, aqui de Santo Ângelo, o maior diretor do meu tempo da Rede Globo. Quando se tocou concertina, uma música triste, ele chorou na frente de todos os funcionários. Nunca ninguém tinha visto ele chorar. Ele é pomerano. Schroeder é pomerano. Tá? Essa linha divisória hoje marca justamente o Estado alemão. Daqui para cá, hoje, pela Segunda Guerra Mundial, voltou a ser a Alemanha, o Estado alemão. E daqui para lá, hoje, vocês sabem bem que os russos empurraram os poloneses. Hoje é Polônia. E como historiador, pesquisador, para dificultar a gente, a Polônia trocou todos os novos povoados, cidades e municípios. Então, para nós é muito complicado. A gente tem que recorrer aos mais antigos que estão morrendo. A Polônia disse, quando ganhou na Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945, essas terras, ela disse: os pomeranos podem ficar, mas os jovens saíram da terra, não quiseram ficar. Os velhos podem ficar, os idosos podem ficar, mas
mas tem que respeitar a nova Constituição da colônia. Não pode falar mais em público pomerano, nas autarquias, nos lugares públicos, nas escolas, não será mais pomerano, será proibido. Não tinha televisão nem rádio naquela época. Vocês só podem falar na igreja e no círculo de comunidade de vocês, ou em casa. Mas aqui hoje é colônia. Então, esta linha vermelha que vive hoje, até a linha vermelha, Stettin, Pires, tudo hoje é colônia e modificou o nome. Então, quando tem essa flor, lá agora, no mês de abril, vai ter essa flor, vai nascer no meio da neve, sinal que, graças a Deus, vai terminar o inverno, que começou em outubro com ventos enormes, constantes, vento frio, um uivo ensurdecedor, tanto na beira do mar como no interior. O dia todo você não aguenta, né? Nas plantações de cereais ou na frente do mar Báltico. E esse vento vai até quase março. Então, quando nasce essa flor, Kratos em polonês, essa flor que tem um pêndulo amarelo e ela é roxa, de gás forte, significa temos boa ventura, temos um tempo bom agora, e não neve mais. Este ano, meio metro de neve nas estradas, nas calçadas e nas ruas, e 20 graus abaixo de zero. Os maiores, rigorosos invernos que tem na Europa, na Polônia. Pode passar. Agora, olha aí, o mar Báltico. Nós estamos em frente ao mar Báltico, olha aí, gelo. Então os pescadores não podem sair para o alto mar para pescar arenque, sardinhas e outros crustáceos. E olha os paredões todos brancos, né? Então está terminando o inverno, tá? É uma alegria. Até as crianças pulam dentro de casa, porque ficaram 3 meses dentro da casa. Vocês imaginam. Quem tinha, os pomeranos tinham em média 8 a 9 filhos dentro da casa, você imagina, né? Pode passar. Aquela figura da pequena são os Butskis. Todos os Butskis têm rosto redondo. E quando ele fica sem graça, o que acontece? Como é que você nota, como é que você sabe quando ele fica sem graça? Numa situação, as bochechas ficam vermelhas na hora. Se ele fica bravo, o que você tem que dar para ele? Qual é o dom dele? É o dom das mãos. O que ele faz? O que ele era na Pomerânia? E aí entra o conhecimento. Eles eram cuidadores de florestas. Andavam a cavalo no meio da floresta. Não podia retirar árvores como aqui no Brasil e ninguém se importa. Não, lá tem cuidadores da floresta. E eles, o que eles tinham? Eles eram que nem os borts. Mexem com madeira, tinham serraria. Quer dar um Butski? Dá madeira para ele, fazem coisas maravilhosas. E aqui, ó, uma eslava. Gabriela, vem cá, Gabriela. Gabriela tem o rosto de uma moça pomerana eslava. São bonitas essas mulheres, hein? Eslavos pomeranas. Depois eu digo quando entrou os eslavos lá. Olha aqui, ó. Com todo o respeito. Ó, osso saliente, queixo não tanto pontudo, mas é pontudo. Ela é uma pomerana com descendência eslava. Ela tem o rosto de Anna Hickman. Ela tem o rosto dos Grünewald. Ela tem o rosto dos Hamlock. Ela tem o nariz perfeito do Beskov. Então você identifica, não precisa nem saber o nome. Se você conhece o rosto da pessoa, você sabe se ela é pomerana ou não, se ela é eslava ou não. Então, os Beskov, Hamlock, que mexe com bastante, conserva, geleias, fazem compotas, né? Ela tem o dom das mãos. Você já viu quando ela fica nervosa, o que ela faz? Qual é a parte do rosto que sobressai? Aí você não pode dar nem bom dia para ela. Ela fecha os olhos, vocês sabiam? Nessa hora não dá nem bom dia, sai da cozinha, vai embora. Mas quando ela está alegre, ela empresta até dinheiro para você. Te dá até chocolate, sem você pedir. Entende?
Então, ela é uma pomerana eslava, são mulheres lindíssimas, Beisco, Hamlo, o nome dela, os Lights, o Lights tem um rosto lindíssimo, os Beisco tem um nariz perfeito, lindíssimo. Então, ela pode-se dizer, é uma pomerana eslava, tem dom das mãos, sabe fazer bolo, pão, conserva, geleia, se quiser, né? Se quiser, também tem. Se quiser, bordar, costurar roupa para as crianças, né? Se ela quiser, né? Mas ela tem o dom. Se eu não pedir, se vocês não pedirem, Deus vai pedir. Você tem tantos dons, você não usou na vida, né? O que eu faço com você agora? Entende? Então, isso é muito importante vocês saberem o que é o dom dos seus filhos. Aquele rapaz, vem cá, rápido. Esse menino é um doce. Eu tenho que tomar cuidado, ele tem um bom coração. Né? Tem um bom coração. Se eu chego à tarde, depois das 4 horas, conto uma história para ele triste, você sabe que ele me empresta dinheiro para eu levar para minha mãe que está no hospital. É um coração generoso. Aqui ele tem que tomar cuidado, porque o mundo não está mais tão bom como nós pensamos, né? Como nós queremos, né? O mundo hoje tem pessoas que são gananciosas, né? E podem judiar de um menino que tem um coração maleável, bom. Tem que tomar muito cuidado. Então tem que ser mais quieto e mais observador. Vocês têm uma coisa que vocês podem observar nas pessoas, que é uma bússola para vocês se salvarem de muitas situações. Mas eu moro na roça, eu agora tenho que ir para a cidade. Não faz mal. Vocês têm que aguçar, desenvolver o senso de observação. Vocês imaginem eu, Schwarzmeister, né, pastor preto, uma praia de loiros, olhos azuis. Eu não podia fazer nenhuma bobagem, porque todo mundo estava me vigiando, até as crianças da escola. Então eu tinha que tomar muito mais cuidado com o pastor, porque no meu tempo, há 43 anos atrás, eu era super vigiado, porque eu era moreno diferente deles. Então, quanto menos eu falava, melhor para mim, porque eu tinha o senso de agução para desenvolver, que era a sua observação. Vocês estão entendendo como é importante? Quando se conhece um povo, quando se conhece uma família, só que ele tem coração mole, ele tem que tomar cuidado com o mundo da cidade, tá? Por que a calça dele é assim? Por quê? Porque é a região aqui do Mar Báltico. Então ele era pescador, ele empurrava o barco para dentro do Mar Báltico. As primeiras ondas ele tinha que ir na praia, na água, molhava as calças dele. Como tem vento sempre circulando no Mar Báltico, ficava de pé no barco, um barco com 5 pescadores, e secava as calças. E aqui não, aqui o colete, olha aí, ó. O colete bem fechado, eles fechavam isso também quando iam para o mar, porque o vento é frio, é gelado, mas logo secava a calça. Esse colete é a partir de 1700, porque na Pomerânia, quem tinha um filho no exército prussiano era orgulho de dizer assim: meu filho está lá. E todos os botões, todos os casacos dos marinheiros imitou os uniformes do exército prussiano que Frederico II desenhou na França e trouxe depois quando foi rei da Prússia, em 1740 a 1786. E aí quem tinha um filho no exército, o maior exército da Europa naquela época, vocês imaginem, ter um filho ali no exército era motivo de orgulho. Então vou fazer o casaco igual ao meu irmão que está no exército. Então esse casaco é cheio de botão. E sempre perguntavam: por que tem botão? Porque imita o exército prussiano. Muito obrigado. E e o chapéu dele, só falta o cachimbo aqui, né? O cachimbo grande. Não tinha fumo aqui. Então, o panque de Candelária, o que ele fez? Filho, entra na mata, pega folhas pequenas, murchas. Pegou e pôs o cachimbo longo e fumou. Porque não tinha mais fumo aqui no Brasil. Entenderam? Então, chapéu de marinheiro. Então, quando ele não queria, estava na hora de descanso, punha mais para baixo e podia dormir no barco. Entendeu? Obrigado. Antes do ano 1000, antes de chegar ao cristianismo, na Pomerânia, eles comiam, então, folhas, raízes de árvores,
animais na selva, codornas, perdiz de madeira e alguns animais. E muitas vezes, quando via um exército estrangeiro na Pomerânia circulando ou em guerra, não que a Pomerânia estava em guerra, mas quando o exército passava por uma guerra na Rússia ou na Noruega ou Suécia, os pomerânios fugiam de casa, levavam seus filhos e muitas vezes dormiram relento, porque os soldados invadiam e destruíam suas casas, comiam de que tinha de melhor e as lavouras eram devastadas. Então o pai pegava suas crianças e levava para o mato. E não podia acender nenhuma fogueira lá, porque o exército podia ver onde é que eles estavam. Então eles ficavam quietos, passaram frio e alguns morreram. Para essa parte oriental, os duques pomeranos acharam melhor povoar. Era uma região de muitas lagoas, 2.000 lagoas, pântanos, e não tinha estrada. Então, para convencer os servos pomeranos a ir para esse lugar, era melhor o quê? Levar alguma instituição. Então, todos os mosteiros que vieram para a Pomerânia, de cistercienses de Portugal, da Dinamarca, dominicanos, agostinianos, vieram para a região leste da Pomerânia. Assim, uma instituição traz também os colonos pomeranos. E essas instituições religiosas tiveram grandes pedaços de terra e colocaram os servos pomeranos como trabalhadores na terra. E um duque pomerano, pode passar, um duque pomerano sabia que na região do Mar Báltico eles nunca passavam fome. Por quê? Era só pegar o barco e ir para o mar. O sal aqui, na segunda foto do meio, o sal é usado apenas em 1250, porque o sal na Pomerânia, primeiramente, era um sal medicinal, depois foi para salgar alimentos e os peixes defumados. Então, se ia no mar, pegava o peixe, tirava tudo de dentro do peixe e salgava os peixes, e punha em caixinhas de madeira. Depois até venderam essas caixas de madeira em 1300 para todas as regiões e os países nórdicos, Finlândia, Dinamarca, Noruega, Suécia, tá? Pode passar. Quando o marido, ou o irmão, ou o filho ia de barco perto do inverno, as mães, as mulheres, as irmãs se sentiam muito medrosas, porque muitas vezes eles não voltavam mais. O mar estava revolto, ondas de 5, 6, 7, 10 metros de altura. E muitas vezes saía de um lugar e chegava ao entardecer em outro lugar totalmente diferente, 4 quilômetros depois, distante. Porque o vento empurrava o barco para outras regiões. E muitas vezes alguns não voltavam. Por isso que nessa época de inverno, outubro a janeiro, fevereiro, era um mês sufocante para as famílias, porque os filhos iam, os maridos iam para o mar e muitas vezes não voltavam. Olha aqui, ó, leste da Pomerânia, com lagos, pântanos, né? Pode passar. Aqui nós temos a ovelha da Pomerânia, que foi substituída por essa ovelha aqui de rosto negro. Em 456 depois de Cristo, quem veio para essa região? Os ucranianos, os eslavos. E hoje estão voltando para as antigas terras da Pomerânia. Só para vocês terem uma ideia, hoje é Polônia, Regenwald, aí em cima, que muitos vieram para cá. Hoje tem, Regenwald tem 5.500 pessoas na cidade. Eles têm 500 ucranianos que estão abrigando hoje e que de médicos se tornaram trabalhadores rurais e fugiram da Ucrânia para a guerra. Depois de 1536 anos, os ucranianos voltam à Pomerânia
que não é mais Pomerânia, mas é uma região da Polônia, fugindo da guerra. Esta ovelha de cabeça preta é dos ucranianos que trouxeram. Pode passar. Aí está a roupa de gala. Essa roupa de gala é uma homenagem a Frederico II, porque Frederico II também chamou imigrantes de outras regiões para povoarem a Pomerânia. Frederico II foi o rei da Prússia em 1740 a 1786. Ele trouxe, e aí entra uma coisa, não existe mais etnia pomerana pura, houve mistura. Ele trouxe 60.000 colonos de outras regiões, da região da Bélgica, da Holanda, de todas as regiões alemãs, tchecos, boêmios, trouxe da Rússia também alguns. Tá? Então, se misturaram, casaram. Depois eu digo algumas famílias francesas que entraram no país como pomeranos, não são pomeranos. Eram antigos soldados antigos de Napoleão Bonaparte, ou filho desses soldados. Brás, Bergen, Berlitz, não eram pomeranos. Quando terminou a guerra da Polônia, a guerra de Napoleão Bonaparte, muitos soldados, como estavam dentro de um exército principal de Europa, sentiram vergonha de voltar para a França, a sua pátria amada, porque perderam a guerra. Tinham vergonha de voltar. Ficaram por algum motivo na Pomerânia e casaram com mulheres pomeranas. E entraram, vieram com as famílias com 56 anos para o Brasil, com esses nomes. No Porto de Hamburgo eles saem como pomeranos, saem como prussianos, entram no Rio de Janeiro como prussianos, como pomeranos, mas não eram, eles não nasceram nessa região. A família deles sim, a esposa, os filhos sim, eles não, eles eram soldados de Napoleão Bonaparte, mas ficaram quietos, né? Então Berlitz hoje, né, tem Novo Hamburgo, né, cheio, né, mas é tudo francês, são exímios cozinheiros. E Berlitz sabe mexer com dinheiro, são administradores hoje do país, né, grande parte de grandes empresas. Para mim, primeiro, foi um duque muito importante. Governo dele na Pomerânia, 1226 a 1278. Por que ele foi importante? Porque ele trouxe para a Pomerânia uma comida diferente dos cereais. Ele trouxe as sementes, como rei, como duque pomerano, ele trouxe, importante, que deu sobrevida aos pomeranos, os cereais. Pode passar. Ele trouxe o trigo, aveia, a ervilha, lentilha, centeio, cevada. As famílias pomeranas não comiam pão de trigo, só os ricos, só os duques e as famílias abastadas. O pomerano comia pão preto de cevada de aveia e não tinha não tinha liquidificador, não tinha nenhuma peça que triturava os grãos. Os grãos eram colocados inteiros dentro da massa. Então a mãe às vezes pedia, mamãe pedia para o marido: quando voltar do emprego, passe na mata e traga sementes, ramos de tarebal, de pinheiros, para colocar na sopa, para colocar no pão, para dar um gosto diferente. Nós já estamos enjoados de comer essa sopa de ervilha 7 dias. E para engrossar, porque nossa família tem 8 filhos, mais você e eu, e mais seus pais. Então, somos 12 pessoas. E muitas vezes era sopa de ervilha de manhã, ou painço, né? Comida dos pobres, que o clero e os abastados, os duques diziam: isso é comida de pobre, né? E pão preto era comida de pobre. Então a elite já tinha grãos, pão de trigo. Pena, essa foto está ruim, está muito escura. Não podia haver locomoção dos pomeranos nas cidades, era muito difícil.
trabalhavam duques pomeranos até 1637, depois foi extinto os duques pomeranos. Aí entrou famílias abastadas de comerciantes que cresceram muito na Pomerânia. Aí eles ganharam terra, compraram terra, e os servos pomeranos sempre foram as famílias mais da classe baixa de toda a sociedade da Pomerânia, de toda a sociedade da Europa. Então os pomeranos eram trabalhadores do campo, onde a mão de obra era barata. Toda a família trabalhava, quem só ganhava era o pai. Os filhos e a mulher trabalhavam de graça. Então o pomerano não gosta muito disso, né? Pode passar. Então o clero dizia, né? Algumas comidas, o clero não, os padres não, nem os pastores não comiam. Essas comidas eram dos pobres. Pode passar. Olha o sapato que eles mesmos faziam. Principalmente quando o pai ia na agricultura, na floresta, né? Então se costurava para não ter machucadura, né? Principalmente o pai usava, as crianças não. Então as crianças não entravam na floresta, só o pai ou a mãe. Então eles mesmos faziam o seu próprio calçado. Olha aí a praia pomerana no verão. Olha que linda. E olha as matas que eles preservam. Por que eles preservaram a mata? Porque a mata, em 3 episódios, eles tinham 3 medos de 3 coisas: peste, guerras e más colheitas. Não tinha más colheitas, ou guerras, ou peste. A peste era a seguinte: o governo luciano instituiu: se na tua família tinha um membro doente, você tinha que pegar esse membro, jogar na floresta, senão podia mais ter contato com ele. Se levava comida e roupa, deixava na beira da floresta e ia embora, você não tinha mais contato com ele. E ele vinha buscar então água, comida e a roupa. E no tempo de guerra, toda a família fugia para a mata. E aí à noite, o pai designava o filho mais velho e mais forte: vai no cerejo do vizinho que tem feno, traga o feno, coloque no chão para toda a família deitar e se aquecer um do lado do outro, e não acender fogueira para o exército não desconfiar de protestantes. Então várias famílias dormiam juntos, muito aconchegados, para ter calor, porque não podia. O inverno lá é triste, pessoal. Meu Deus. Eu como brasileiro nunca senti frio ali. É um frio seco, né? Diferente do nosso úmido, do inverno, mas é muito frio. Olha aí, vocês estão vendo a região plana. É assim toda a Pomerânia, cansativa, quem olha assim. Mas sempre eles, na praia do interior, eles deixam lá. Incrível. Por causa desses problemas que eu falei para vocês. Olha aí, ó. Isso já é bem do interior, depois vai para o interior, fora do Mar Báltico. Olha a região plana, cheia de mato. E até hoje tem mato, impressionante. Aqui estão os castelos dos duques pomeranos que regularam a Pomerânia, governaram a Pomerânia até 1637. Depois caíram fora e entraram as pessoas ricas, ou que ganharam terra por causa de fidelidade ao duque, ou porque eram comerciantes, fizeram bom dinheiro, ou com a Liga Asiática ganharam muito dinheiro e compraram terra. Pode passar. Aqui a Liga Asiática é em Stettin, na antiga capital da Pomerânia, os barcos cheios de barril de chope. Um barril de chope era de carvalho, continha 155 litros. Os pomeranos plantaram, fizeram a cerveja, né? Mas eles não, até consumiram, mas pouco. Quem vendia eram os grandes proprietários de terra e os duques pomeranos. E a cerveja era levada para então Rússia, Riga, Noruega, Dinamarca. Eles tinham acesso à cerveja, tinham, mas o duque sempre oferia, pegava o dinheiro para ele, não dava dinheiro nada para os pomeranos. O pomerano se especializou em uvas, em vinho, primeiramente vinho branco, depois vinho tinto. Porque quando chegou o
cristianismo, numa época de Brandenburgo, que Otto Bamberg trouxe para a Pomerânia, em 1124, na segunda viagem, em 1128, ele trouxe uma carreta, uma carroça cheia de uvas brancas, e deu para as igrejas fazerem Santa Ceia, Eucaristia. Só que sobrou tantas que ele começou a dar para os duques espertos, então pediram para os servos pomeranos a plantarem suas terras. E depois eles tomavam, e no inverno eles tinham um barrilzinho no canto da sala, que os pomeranos também podiam tomar, que era vinho quente branco, que se come hoje em qualquer restaurante, se come peixe e toma vinho branco. Então esse vinho branco era conhecido. Mais tarde sim veio o vinho vermelho, né? das uvas vermelhas ou uvas pretas. A Pomerânia também não teve só soldados, exército estrangeiros visitando a Pomerânia ou passando por ela, também caçadores de âmbar. Âmbar é uma resina de um pinheiro petrificado. Essas pedras amarelas que às vezes tem dentro dela um bichinho, uma folha, né? É valiosíssima. Hoje tem mercados na Europa onde se encontram essas gargantilhas, esses colares caríssimos, né? De âmbar mesmo. São resinas, então fossilizadas que demoraram anos para chegar à dureza, né? Eles são pedras valiosíssimas, né? E aqui tem, sempre falam assim, no Espírito Santo, o pastor Maurício Estreito aqui com a família, de Domingos Martins, sempre me fala, nós aqui inventamos o pão de gengibre, não sei o que, do Espírito Santo, os pomeranos aqui, né? Todo mundo falando lá, né? O pão de gengibre já tinha na Pomerânia em 1421. E os ricos cobriam com chocolate, vocês sabiam disso? Os pomeranos não comiam, porque era caríssimo, mas o pão de gengibre já tinha na Pomerânia, veio da região polonesa, de Potsdam, eu estive na padaria onde foi feito o pão, né? Esse pão os duques importaram para a Pomerânia, depois os servos também comeram esse pão de gengibre. Pode passar. Essa é a comida dos pobres, né? Aí vocês sabem, o mexido com queijo, né? Que a própria família colhia os ovos de galinha, o queijo eles faziam, né? Eles faziam também uma coisa que hoje eu senti lá no Cuera, né? Bacana, que ele fez uma manteiga salgada. Na Pomerânia eles faziam o pão de cevada com manteiga azeda, né? Não tinham geladeira, pessoal. Não é tirar da geladeira e passar no pão. Sabe o que eles faziam? Eles iam no rio Oder, que é congelado, faziam buracos com um cavalo, uma nanga, estavam tirando as lâminas, né? Quadrados, e foram empilhando. Fizeram um buraco na beira do rio, um buraco enorme, e foram colocando bastante esses pedaços de gelo. No meio do gelo colocaram então manteiga, o pato sem, o ganso sem pena, né? E aí cobriram com mais camadas de gelo aqui em cima. Durava quase um ano. Vocês acreditam nisso? Vento frio na beira do rio, na beira do mar, era uma verdadeira geladeira. Então eles tinham ganso o ano todo. Quem morava perto do mar e quem morava perto dos rios não devia estar lá. Então essa era a geladeira antiga. O pão preto aí, a mulher fazendo o pão preto. As cozinhas da Pomerânia dos servos eram sempre escuras, né? Ou era pão no chão ou perto do chão. E olha aí, o pão furado com sementes de cereais em cima. Olha passar. Vários tipos de pão. E olha como eles faziam para o pão não ficar úmido, né? Não ter umidade. Dos tempos frios, eles enrolavam o pano com juta, com um tipo de confecção de juta onde guardavam os cereais. Pode passar. Para fazer manteiga, quem conhece isso? Butterfaser, né? Batedor de manteiga, né? Quantos aí às vezes tem na casa de decoração, né? Nossas avós e bisavós usavam muito isso, né?
Pena que hoje em dia está difícil de achar, só em museu. E olha aqui, ó, na cozinha das famílias pomeranas, quantas ervas, né? Nós aprendemos aqui no Brasil, os pomeranos quando chegaram, a roupa não servia para essa região quente. Mosquitos imensos, nem conhecido. E aí quando o pomerano chegou na floresta, viu frutos a 33, 40 metros, 50 metros nas árvores, em cima das copas. A quem ele se alinhou? A quem os pomeranos pediram ajuda? Aos nativos. Quem eram os nativos brasileiros? Eram os índios brasileiros, botocudos, guaranis, aos negros alforriados, aos negros escravizados. Pediram ajuda, nós queremos aquele fruto lá. Que fruto que é? É jambo, é mamão, é manga, não conhecemos. O que podemos fazer? Aí os negros ensinaram. Pega uma pedra, quando você escuta esse som estridente de macaco mugio, macaco vermelho, né? Vocês conhecem, né? Desse tamanho, né? Pega uma pedra e mira mas joga. Não joga para acertar o macaco, mas joga. Mas pelo amor de Deus, não joga um homem sozinho. O macaco desce para trás do cara, né? Então vão entrando, peguem pedra aqui do macaco. O que os macacos vão fazer? Vão subir nas altas das árvores, vocês têm uma coleta de frutos aí que vocês nunca viram. E assim eles faziam. Mas não faça sozinho nunca, porque o macaco vem atrás de você. E aí na plateia, agora em Palmeiras, começou a rir. Eu falei, por que está rindo? Ah, porque eu joguei sozinho, o macaco vem atrás de mim, eu precisei me jogar no rio, né, para me salvar. Pode passar. Ó, isso é para isso, né? Comida dos pobres. Essa aqui vem à direita, cereal com leite, acrescentado com sal ou açúcar. Não é o açúcar nosso, não, de cana-de-açúcar. É o açúcar de beterraba. Quando vocês vão para a Alemanha, pela Lufthansa, eles dão lá um cafezinho, e como o rapaz olha para você e sabe que você é brasileiro, ele dá 7, 8 bloquinhos de açúcar, né? Porque ele nunca consegue adoçar um cafezinho negativo, né? Você come um bolo na Alemanha e você diz para a mulher, faltou açúcar, não? Ah, mas eu pus açúcar de beterraba. Ele é muito mais, não tão doce como o nosso açúcar. Então a gente tem dificuldade de comer alguns doces na Alemanha porque são feitos com esse açúcar, né? E a Lufthansa, quem vai para a Alemanha pela Lufthansa, a Lufthansa, quando ele percebe que você é brasileiro, ele já deixa uns 7, 8 bloquinhos pequenos de açúcar de beterraba branca, açucareira. Chama assim alemão Sugarei, né? Vocês conhecem isso? Pode passar. Olha aí, esse açúcar aí. Dá 8, 9 e você põe café e parece que não adoça. Não é possível, né? Pode passar. As cozinhas pomeranas, né? E aí, a mãe com filhos, a vovó lá batendo a manteiga, a outra lá casada com vestido preto, não sabe o que fazer. E a menina com o prato vazio na mão. Estamos no inverno, uma cozinha pomerana. Certamente essa família passou fome. Agora vocês gostam, né? Cerveja, né? Uma das famílias ricas que fez os seus próprios canecos. Não tinha caneco para comprar, né? Era caneco de madeira. E a madeira usada para fazer esses canecos era madeira de carvalho, porque de faia, depois de 3, 4 meses, ela deixa passar. A faia é uma madeira mole, né? As mulheres sempre foram muito trabalhadoras, né? Então, tinha que limpar a casa, os armários antigos e também fazer sua própria roupa. Fiar então os fios da lã dos carneiros. E faziam. As mulheres solteiras que não queriam casar ou que não casaram, moravam na casa do filho mais velho, do irmão mais velho, né? Se não tinha irmão mais velho, era o caçula. Se não tinha mais irmãos, era na casa do primo mais chegado. E ela tinha que fazer todo o serviço de roça e também de casa, mas a única coisa que auferia dinheiro para ela era fazer meias de lã para o exército prussiano. Então todo o dinheiro conquistado, auferido, vendido, as meias era para ela. Então ela não precisava repartir com ninguém. Então era o único produto que ela tinha o direito de ter nas mãos o dinheiro da venda com as meias.
Pode passar. E aí, ó, fazendo pão de trigo, aí é fazendo para os ricos, né? Não era mais para os pomeranos, era fazendo para gente da elite. Não sei se vocês tiveram esse conhecimento. Quando se fazia uma casa ou se consertava um telhado na Pomerânia ou aqui no Brasil, se colocava, por exemplo, se tirava o telhado, tinha que colocar o quê? Uma coroa de flores com um símbolo, um martelo, um serrote lá em cima, no topo. E nessa hora se chamava o pastor ou o construtor, aí ele parava, ia tomar banho, punha um terno, uma gravata, uma camisa branca e fazia uma oração para cobrir o telhado. E as mulheres, com Schiedermesser, os homens faziam aquelas tabuinhas e as mulheres disputavam quem carregava mais fardos até perto da casa, os homens pegavam e cobriam o telhado. A mulher que carregava mais os fardos ganhava um prêmio. E à noite eles tinham a sopa dos pés de galinha, e um baile, né? Aconteceu muito lá em Melgaço, no Espírito Santo, né? Então, até há pouco tempo, quando eu era pastor, eu fui numa dessas festas ainda, né? Hoje as tradições estão acabando. Eles tinham poucos animais, os colonos pomeranos, e quem tinha animal, mais de 5, tinha que dar ao proprietário, ou da terra ou ao duque pomerano. E aqui uma casa estilo pomerano, né? A parte de cima celeiro e morava embaixo, né? E sempre tinha em cima da casa um símbolo, 2 cavalos, 2 cabeças de cavalo entrelaçadas, significa o quê? Para espantar o mal olhado e espantar os raios, porque as casas da Pomerana eram com colmo, com sapé, não era feita de telhado de tamanho. Era uma relva e com raio você pegava fogo, né? Então, para não acontecer isso, eles punham esse símbolo que era para tirar o mal olhado e também que não desse raio e de repente incendiasse a casa. As casas do beira do rio são sempre iguais, com os barcos, aqui também pescava para a família, e aqui o feno, colocando em cima da casa numa abertura, né? Então sempre o celeiro era em cima da casa. Pode ir. Colmeia de abelha, e também esse moinho não era só de uma família, era um moinho da casa do proprietário que tinha dinheiro. Então os pomeranos podiam ter sua colheita, sua safra, mas tinha que moer e 1/3 da sua produção tinha que entregar para o dono da terra. Então esse era um moinho coletivo, era maior. Aqui está o desnatador de leite e também o chão, como é que era na casa dos pomeranos. Era às vezes com pedra do rio, né? Pode passar. Essa é a flor que é o símbolo também da Pomerânia. A flor, o símbolo da Pomerânia é a rosa. Ela tem uma rosa no vestido, né? Vermelho. Vem cá, ó. Olha aqui o símbolo da rosa. Quando foi introduzido no ano de 1168 o cristianismo na Pomerânia, um membro da antiga igreja da Pomerânia aderiu ao cristianismo. Só que o sacerdote dos deuses antigos prendeu ele e ele rezou a noite toda de joelho na cadeia. E ao amanhecer ele foi crucificado, ele foi morto, foi enforcado no cavalo. E dizem que todas as rosas vermelhas desabrocharam em todos os campos da Pomerânia. Então, a rosa vermelha ficou sendo símbolo até hoje na Pomerânia. Então, em qualquer casa na Pomerânia, tem sempre um jardim. Pode não ter muitas flores, mas sempre tem uma flor vermelha. É o símbolo da Pomerânia. E olha, ela tem a flor vermelha e estampada no vestido. Então, a flor vermelha, e essa flor azul é muito bonita, é a flor blume, flor azul, chamada esporinha, em Itupava Central, Blumenau.
Frederico II sempre dizia no seu reinado de 1740 a 1786, o pomerano precisa saber estudar mais. Então instituiu em 1747 uma lei obrigando a todas as famílias mandarem seus filhos para a escola. Mas aí era uma bagunça. Aí não tinha professor suficiente para toda a Pomerânia. O que aconteceu? Os soldados do exército prussiano que voltavam para suas casas, depois de velho, aposentado, ainda tinham que dar 3, 4 anos de aula para as escolas, porque não tinha professor suficiente. Mas era uma bagunça. Era criança de 1 ano até meninos de 8, 9 anos numa sala de aula. Então esses soldados tinham que ser o tipo de babá, né, professor? Então não ensinava ninguém, era complicado. Olha aqui, ó, a tela falou: quando tem uma fita solta, lado esquerdo, na mulher, não na cintura, na mulher, aqui no chapéu, ela é solteira. Quando ela enrola essa fita no cabelo, ou não deixa essa fita cair no colo dela, ela é casada. Então se sabe pelas moças que dançam folclóricas quem é casado e quem não é. Tá? Aí veio a industrialização da Pomerânia. Começou em 1790 na Inglaterra, chegou 50 anos depois da Pomerânia, em 1840, e aí vieram embora, né? Porque não tinha mais trabalho, nem nos campos, a era industrial estava chegando, houve muitos empregados. Você então tinha que ir para grandes cidades trabalhar nas indústrias de sabão, de âncora, de corda, né? Mas ninguém ganhava dinheiro, só o marido, poucos recursos, e tudo era dado na cidade. Então veio o convite do governo brasileiro para deixar a terra e dizia assim: venham todos para o Brasil, lá tem sol o ano todo, não tem guerra, você não passa fome, tem o quê? Laranja, mamão, banana montada, e copo de leite, embaixo de árvores frondosas você pode tomar. E vieram embora. Mas a viagem do navio foi sangrenta, foi muito difícil, houve muito choro. 3 meses no porto sem saber o dia que o navio vinha para o Brasil, isso vocês não sabem. E os pais dividiram as batatas no porto, na pilha do porto, dividiram as batatas em 4 e deram para as crianças. Os avós disseram: nós já comemos. E os pais também: nós já comemos. E as crianças comeram. Os pais encheram a barriga com água e muitos morreram na viagem. E eles disseram: nós nunca contaremos para os nossos pequenos, nem para os nossos ancestrais o que nós fazemos. O que salvou eles foi a palavra da Bíblia. Em Atos 2 dizem: nós iremos para o Brasil, nós dividiremos tudo que nós tivermos em nossa mão, nós dividiremos, nós vamos repartir, nada é nosso, e vamos dar graças a Deus. Olha que bonito. Então, a palavra de Deus em união fez eles transportarem para o mundo novo, completamente, e nunca ninguém mais voltou. A despedida foi dramática. Aos idosos que não quiseram vir para o Brasil, a casa que eles serviram, os pomares que eles formaram, as roças que eles formaram, e nunca mais retornaram. Sabiam que iam partir para uma aventura, mas cheia de esperança. Mas eles tinham 2 coisas em comum que os fortaleceu: a fé, a unidade. E quando o navio balançou muito e os peixes batiam contra o navio, e o rangido da madeira do navio
era ensurdecedor, eles ajoelharam e mãos dadas ao Evangelho, agradeceram a Deus, de Deus ter segurado eles. E eles disseram: nós nunca falaremos nada dessas situações para os nossos filhos. E nunca falaram. Então há um abismo na história da Pomerânia, dessa passagem da Pomerânia para o Brasil. Nós temos um vale profundo. Nós estamos hoje tentando fazer pontes, né? Todos nós. Muito, muito obrigado. Para vocês que a gente continua à disposição. Quando é que vão inaugurar o memorial? Quando, né? Ainda estamos no ponto de interrogação. Temos uma data, mas não sei se tem data, né? Vamos lá. Mas ainda será agora, março, abril, ali vai ser. Não esquece de convidar nós. Não esqueceremos, estamos na lista já, né? Isso aí. Bom, nós hoje, né, podemos nos reunir apesar do calor nesse templo, né? Então é aquela questão de agradecer as pequenas coisas que a gente também tem na vida, né? Agradecer pela palestra que a gente teve, que nós podemos sempre ampliar mais, talvez mais coisas vão surgir, mas como o Nélio disse, eles estão à disposição para nos ajudar, né? O Grupo Vertical também, Caminho Pomerano, que está tentando fazer a sua parte para os pomeranos em Nova Petrópolis. E nós gostaríamos de entregar para o nosso palestrante um pequeno hino, em nome da comunidade aqui evangélica de São José do Caí, essa localidade que se tornou conhecida dentro do nosso município, em mãos de uma Neustadt, então, hoje ela aqui. E eu acho que agradecendo com uma salva de palmas novamente. Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns Herr und Weise, ja mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Gott sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land, ins Land, das ich dir zeige, durch meine starke Hand. Auch wir vertrauen feste auf Gott sein heilig Wort. So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort.